E no vídeo anterior, que vai aparecer aqui em cima um card para você clicar e assistir, caso você não saiba do que eu estou falando, nós vimos juntos as estratégias essenciais para formarmos frases afirmativas e negativas em inglês. E descobrimos juntos que existe sim uma certa fórmula que pode ser aplicada em todas as frases e que funciona. E agora chegou a vez das frases interrogativas, das perguntas, que também seguem uma formulinha que nós podemos sempre ficar de olho para que possa sair de uma forma muito mais tranquila e menos automática na hora da fala, da escrita e também da leitura, por que não? Hello, hello! Sejam todos bem-vindos ao canal Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. Muito bom te ver por aqui outra vez. Eu peço para que, caso você goste deste conteúdo, por favor, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Fale sobre este vídeo com um amigo e deixe um comentário se você se sentir confortável com isso. Vai ser muito bacana poder interagir com vocês. Bem, então, sem mais delongas, vamos ao nosso querido site English Hilfen, que eu mostrei para vocês daquela vez, para podermos ver algumas atividades que vão nos ajudar na hora de estudar a formação de perguntas em inglês, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês do Simple Present, ou seja, é o presente simples. Porém, essa formulinha, essa estrutura que eu vou mostrar para vocês, pode ser usada em diferentes tempos verbais, conforme eu vou explicar. Então, fica para vocês esta dica de que, apesar de eu falar aqui apenas de um tempo verbal, por uma questão de praticidade e objetividade, senão o vídeo acabaria ficando muito longo, vocês podem sim aplicá-la em outros tempos verbais e ver como as perguntas são formadas dessa mesma forma, ok? Então, vamos lá. Mostrando então aqui para vocês, pessoal, a nossa página chamada English Hilfen, como eu mencionei antes. Na aba à esquerda temos os temas que estão disponíveis para escolhermos a nossa preferência, a nossa ordem de estudos. E eu cliquei aqui na parte de tenses, simple tenses, simple present. Então vamos ver agora Questions in the Simple Present, Exercise 1, seguido de Questions with Question Words in the Simple Present. Com esta parte, se clicarmos aqui no alto, Questions in the Simple Present, do you need help? Ele vai nos dar uma explicação bastante breve do que nós vamos ver nas atividades, dos exercícios. Então, o que nós devemos lembrar aqui, antes de mais nada, é a ordem a ser seguida para formarmos as frases, que começa sempre com o auxiliary verb, que no simple present é do para os pronomes I, you, we and they, e para os pronomes he, she and it, usamos o does. He, she and it, usamos o does. É bastante importante vocês lembrarem desta diferença, porque na hora em que formos fazer as atividades, isso vai facilitar e muito o seu entendimento da formação dessas frases, ok? Vejamos então que o auxiliar aparece primeiro aqui, do, you. Usamos o do então porque you requer o uso deste auxiliar. Read books. Yes, I do. No, I don't. Podemos perceber que o auxiliar que foi usado lá no comecinho, que eu mostrei para vocês aqui ao lado, é repetido nas respostas. Então, se eu uso do para começar a frase interrogativa, eu uso do para respondê-la da mesma forma. Eu não posso utilizar outro auxiliar para responder, pois requer sempre o mesmo. Isso é uma regra que é aplicada nos mais diferentes tempos verbais. Então, perceba que o auxiliar que for usado para formar frases interrogativas e negativas é o auxiliar que será usado em suas respectivas respostas. Vemos que aqui, no exemplo abaixo, temos does, porque estamos falando de Peter. Peter
poderia ser substituído pelo pronome he, e por isso usamos does. A ação aqui, o verbo play, complemento football. Da mesma forma que aconteceu em cima, aqui na resposta, yes, he does, negative, no, he doesn't. Ok? É muito, muito importante lembrarmos que nas frases interrogativas não se conjuga verbo, certo? Dessa forma, vejamos que a conjugação só aparece em respostas afirmativas. Vou mostrar para vocês já já. Aqui na parte 2, temos questions with question words in the simple present. Quais são question words? Pessoal, vamos lembrar. Vou colocar aqui outros exemplos para nós. Já temos aqui 3. What, when, where. Temos também who, which, why, how, who, which, why, how. São as que me vêm agora à mente, são muito importantes, que também fazem parte desta parte das question words. Elas aparecem em primeiro, seguidas dos que nós falamos antes, que são os auxiliary verbs, que estamos falando do simple present, então só temos a possibilidade do do e do does. Então vamos ver juntos aqui. What do you play on your computer? Percebam que quando este tipo de question word é colocado aqui no comecinho, nas respostas nós não podemos mais apenas dizer yes, I do or no, I don't. Temos que explicar o que foi perguntado. Nesta primeira que acabamos de ler, what do you play on your computer? Faz referência a qual o nome do jogo, qual tipo de jogo, qual tipo de atividade, né, que você joga. I play games on my computer. Então aqui foi explicativo falando que são games. Já na segunda pergunta, vemos que começamos com when. When does your mother go to work? When sempre faz referência a questões de tempo. Por isso, na hora da resposta, olhem só a conjugação do verbo acontecendo aqui, que maravilha! She goes to work at 6 o'clock. Frase afirmativa. Affirmative sentence. E por esse motivo, o verbo aparece conjugado aqui na terceira pessoa do singular. Estamos falando do simple present, lembrem-se disso. No nosso último exemplo de pergunta, vemos aqui, where do you meet your friends? Where, sempre fazendo referência a lugares, para então podermos responder, I meet them at the bus stop. At the bus stop é o local que é perguntado antes. Então, você está explicando o local em que algo ocorre. E esse estilo de pergunta com a pergunta interrogativa, né, com a palavra interrogativa, como eu mencionei aqui no começo, vai sempre seguir essa estrutura. Vou dar um exemplo para vocês aqui, usando why. Quero saber o motivo de algo. Então, vou dizer why does your sister like English? Então, na hora da resposta, você precisa justificar o que foi perguntado. Então, você poderia começar com because. Because it's fun. Because it's a lot of fun. Because it's nice. Because it's fun. Percebam aqui que, de novo, comecei com a pergunta interrogativa, seguido do auxiliary, para então termos the subject, que é o sujeito. Eu poderia substituir aqui your sister por um pronome, como se trata de uma moça, de uma mulher. O pronome seria she. Depois nós temos aqui o verbo like, a ação.
English, que é o restante da frase, o complemento. A nossa resposta, iniciando com because, já que eu quero a explicação de algo, pois eu comecei com why. E a minha explicação, because it's fun. Ok? So, why does your sister like English? Because it's fun. Então, visto isso, nós podemos ir para a parte da prática. Vamos comigo. O bacana desses exercícios são os exemplos. A gente clica aqui, então, e podemos ver pronome they. Do they phone their friends? Vou deixar aqui ao lado o que eu tinha escrito antes, lá em cima, para nós nos lembrarmos. O uso dos pronomes do com I. Vamos colocar a letra minúscula aqui. Com I, you, we, they. E does com os pronomes he, she, it. Muito importante esta parte aqui. Vou deixar aqui no quadrado para podermos consultar, caso a gente se esqueça. Então, you, vamos usar do. Percebam, do you. O verbo entre parênteses não será conjugado, então, do you drink mineral water? Sarah and Linda. Sarah and Linda se configura como plural. Então, seria algo parecido com o pronome they. Do Sarah and Linda feed their pets? Your teacher. Does your teacher check your homework? Your teacher se configuraria como he ou she. They. Então, colocamos do they live in the old house? The cat. Usamos o pronome it para denominar animais, objetos inanimados ou situações em geral. Então, se formos substituir the cat por um dos pronomes, o pronome seria it. Por isso, does the cat sit on the wall in the mornings? Nina seria o mesmo que she. Por isso, does Nina play computer games? Percebam que nenhum dos verbos foi conjugado. Eles estão da mesma forma que aparece aqui no parênteses, certo? Pois o verbo é mantido assim nas frases interrogativas, como eu expliquei para vocês. Your parents, plural também. Do your parents watch TV in the afternoon? Your grandmother, it would be the same as she, so we say, does your grandmother answer the phone? Andy, Andy would be the same as he, so I say, does Andy do the shopping? Gary and Can, plural, so we say, do Gary and Can have a cup of tea in the afternoon? Podemos clicar aqui em check. Temos a correção feita e estamos prontos para o próximo exercício, para praticarmos as perguntas com a palavra interrogativa what, where, when. Acompanhe comigo. Vendo então aqui o exemplo. Percebam que começamos aqui com how. How does this machine work? How does this machine work? Podemos então lembrarmos dos pronomes do, usamos com I, you, we, and they. Ao passo que o does usamos com he, she, and it. Colocando mais uma vez aqui no nosso quadrado para sempre consultarmos, sempre que necessário. Vamos lá então. The girls se configura como plural e por isso dizemos do. When do the girls go home? Mais uma vez, notem, o verbo não está conjugado. Where are you? Vejam o verbo to be.
No simple present, o verbo to be, ele assume 3 possíveis conjugações. E estas conjugações são am, is and are. Am, is and are. Muito importante lembrar disso, pois nós vamos usar o verbo to be em alguns momentos aqui, pois também é parte do simple present. Jack need a green pen. Why does Jack need the green pen? Jack poderia ser substituído por he. Por esse motivo, usamos does. Why does Jack need a green pen? When? Your birthday. When is your birthday? When is your birthday? Mais uma vez usando aí o nosso verb to be. Lenny live. Where does Lenny live? Where does Lenny live? Lenny poderia ser substituído por he, e por esse motivo usamos o does. What videos? Temos que usar she e temos que usar like. Então, se vamos usar she, qual dos pronomes deve ser usado? Do or does? Yes, it's does. What videos does she like? What videos does she like? How old to be your mother? Então, your mother, she, nós temos de usar, então, is. How old is your mother? Where? Your friends. It's plural, so we'd say do. Where do your friends work? Work. What you think of this car? What do you think of this car? Temos you, então toda vez que usamos you, o auxiliar correto é o do. Por esse motivo, ele está aí. I cook rice. Olhem lá, com a primeira pessoa, que é o I, sempre usaremos o do. Então, how do I cook rice? Excellent. Vamos dar uma olhadinha. Clicando em check. Temos as respostas corrigidas. E estamos então prontos para o nosso fechamento da aula. Acompanhem. Hoje nós trabalhamos com interrogative sentences e percebemos que é possível utilizar palavras interrogativas no começo da pergunta ou não, apenas usar os auxiliares para começá-las. Então vejamos a estrutura. Podemos começar com as nossas question words. Vou colocar aqui embaixo os exemplos. Who, what, where, how. Ficou muito pequenininho, né? Não dá nem para enxergar, teacher. Oh my God. A gente aumenta um pouquinho. Vou colocar aqui para o meio, que tem mais coisa vindo. Depois das nossas question words, muito grandes, agora sim. Depois das nossas question words, se houver, se elas estiverem na frase mesmo, vamos com o auxiliary verb. No caso de hoje, nós falamos do do or does. Mas como eu mencionei lá no comecinho, você pode usar com diferentes tipos de pergunta essa mesma estrutura. Após o auxiliary verb, vemos o subject, que pode ser um pronome, como nós vimos. He, she, it, we, you, they. O nome de alguém, Peter, Mary, Claudia. Vou colocar aqui então os pronomes. They, you, he, Peter. Exemplos para vocês lembrarem o que é que eu estou falando. Depois do subject, nós temos verb. We have the verb, que é a ação da nossa frase. Vou escrever aqui action. E por último, o object, que é o complemento, que é o restante da frase. It's the complement. Ok. Analisando então as diferentes partes desta, bem de pertinho, as diferentes partes que nós podemos
relembrar antes das frases interrogativas serem formadas da melhor forma possível. Vejam comigo. Se tivermos question words, colocamos lá no comecinho, antes de tudo. Seguido do auxiliary verb. No caso, falamos do do e do does. Seguido do subject, que é o nosso sujeito, é quem comete a ação, quem faz algo. Depois temos o verbo, neste caso, falamos do verbo que não se conjuga, pois temos o auxiliary verb na frase. E por último, o object, que é o complemento da ação feita nesta frase. Então eu recomendo que você anote essa estrutura que eu coloquei para nós, para poder fazer mais vezes, seguindo as dicas que eu dei do site, voltando lá, escolhendo uma nova atividade para você fazer sozinho agora, que você já entendeu como ela funciona, e praticar cada vez mais a sua formação de frases interrogativas. Eu garanto que elas vão ficar impecáveis com a prática. E esse foi mais um conteúdo exclusivo do canal Teacher Cremasco. Eu espero poder ter ajudado vocês nessa prática de formação de frases para que fique mais tranquilo, com mais facilidade. E eu agradeço por você ter assistido até aqui. Peço que, caso você tenha gostado desse conteúdo, por favor, fale sobre ele com alguém, compartilhe, inscreva-se no canal caso você não queira perder nenhuma novidade e deixe um comentário. Isso vai ser muito bacana e com certeza vai me ajudar a distribuir esse conteúdo para muitas outras pessoas que tenham interesse parecido com o seu. Thank you very much. See you next time. Bye bye.